Oi, pessoal, muito bom dia. Sejam bem-vindos a mais um resumo da madrugada do BBB 24. A gente vai comentar muita coisa importante, então vem no canal já deixando o seu like e se inscrevendo para receber notificações sempre que tiver conteúdo novo, beleza? Bom, o paredão foi formado entre Alane, Davi e Michel. Quem que você quer que saia? Na aba comunidades do meu canal no YouTube tem enquete, vai lá, vote e deixe a sua opinião também nos comentários, beleza? Bom, gente, esse resumo aqui tá cheio de fofoquinha durante essa madrugada. E quanta fofoca, eu já até peço perdão porque o vídeo vai ficar longo, viu? Vai ficar longo, tem muita conversa importante. Além disso, a gente teve umas faíscas aí entre o Matheus, a Lady e a Yasmin na sala. Tivemos também o Davi voltando a chamar a Yasmin de inútil aí, chamou ela de patricinha também. Tivemos também, gente, a Yasmin tá nervosa aí com a questão do Davi, que ela tá achando que se o Davi voltar ela tem que ir embora. Tem várias outras coisas importantes, então fica aqui no canal, assiste o resumo e deixa nos comentários o que você tá achando, beleza? Então vamos nessa, gente, vamos seguir nosso resumo aqui que tem muita coisa pra acontecer, tá bom? Bom, durante o programa, gente, como vocês sabem, a Yasmin se livrou do paredão, tá? E assim que a Yasmin se livrou, o Davi subiu no quarto magia pra se trocar pra dormir. Inclusive ele foi dormir até cedo, tá, gente? E o Davi disse o seguinte: a Yasmin deu sorte, dessa vez a princesinha deu sorte. E o Matheus, te cuida, porque vai estourar agora, viu? Davi, por mim, oxe, eu ia pro paredão pela casa ou pelo líder, tanto faz, disse o Davi aí, que foi pelo paredão pelo Big Fone, tá, gente? Já na cozinha, a Lady diz que a Isabelle deu a entender que não gostou de ouvir o Davi chamando a Yasmin de inútil. E daqui a pouco vocês vão saber o que a Isabelle realmente achou dessa frase, essa palavra inútil, e que o Davi disse para Yasmin. Daqui a pouquinho você vai saber, tá bom? Na cozinha, a Yasmin então responde a Lady, falou o seguinte: me faz mal ficar do lado do Davi. Sério mesmo, depois do que o Davi fez com a Vanessa, ainda ele vem me chamar de inútil. A Lady disse o seguinte: você não vai apertar o botão nunca, tá? Yasmin, ele é fraco pra caramba, homem fraco pra caramba, disse a Yasmin na cozinha ali, tá? E aí o Davi passa ali atrás pra tomar água e a Yasmin continua falando do Davi ali, tá? Ela não liga pro Davi que tá atrás dela. Ela falou o seguinte: o Davi é igual a Lani e os dois são super debochados pra caramba. Adoram fazer isso no ao vivo porque você não vê, os dois são iguais. Os dois pegam coisas e distorcem para eles serem o centro das atenções. Os dois são mal educados pra caramba e sem respeito. O jogador fraco pra caramba, homem fraco, faz isso porque não tem argumento. O Davi usa a falta de respeito, mas eu não vou ser subterrânea com ele, não. Não vou entrar no joguinho dele, pois do que o Davi fez com a Vanessa, ainda vem e faz isso comigo no próximo dia. O Davi é desumano, esse menino, ele é tóxico pra caramba, disse a Yasmin, enquanto o Davi estava atrás dela ali na cozinha, tá bom? Agora a gente vai pro quarto Fadas. Teve também fofoquinhas lá no quarto Fadas, tá bom? Bom, o Davi estava ali no quarto Fadas conversando com a Isabelle, a Alane, a Beatriz e o Matheus. E o Davi disse o seguinte sobre a Yasmin: ela venceu o bate-volta, mas ainda eu acho ela muito inútil. Ela é inútil, disse o Davi aí. A Lani, gente, também passou meio que um pano. Falou assim: eu não usaria o termo inútil e tal. Eu acho que ela não agrega muito e tal. Mas eu acho que inútil, a palavra inútil, eu não usaria, porque eu acho muito forte, disse a Lani aí no quarto das fadas, tá bom? Bom, o Matheus saiu ali do quarto. E acho que ele foi querer falar com a Yasmin, alguma coisa ali. Enfim, foi querer dar uma dica. Aí eu não entendi o que o Matheus foi falar com a Yasmin. Mas não sei se ele foi passar um pano, né? Aquela coisa de querer pedir desculpas. Então o Matheus saiu ali do quarto e foi lá na sala. E aí ele foi na sala e falou o seguinte pra Yasmin, ó: o que houve, Yasmin? Por quê? Porque a Yasmin começou a meio que chorar, ficar nervosa e tudo mais. E aí o Matheus quis saber: o que houve, Yasmin? Aí ela disse, mandou o seguinte: o Davi chamando ela de inútil, né? Você não tá sabendo, Matheus? Aí a Yasmin o seguinte: o que houve, Matheus? Você é bonzinho seletivo, Matheus. Você só é bonzinho com quem te convém. Eu não quero falar com você, Matheus. Por que você votou em mim e agora tá do lado desse menino aí que me chamou de inútil no ao vivo? Se fosse o Bin Laden fazendo isso, o que você ia fazer? O Matheus: calma, calma. A Yasmin respondeu: calma não, eu não quero. Me respeita. E o Matheus disse o seguinte: calma, não grita comigo. A Yasmin: me dá licença então. Você pode me respeitar, por favor? E o Matheus: tudo bem, Yasmin. Olha como tu tá falando comigo. Depois não se arrepende, não. A Lady respondeu: tá, ela tá irritada, Matheus. Ela tá irritada, disse a Lady aí. E a Yasmin respondeu: não se arrepende por quê? Você tá me ameaçando? Você tá me ameaçando agora, Matheus? Matheus: Yasmin, escuta o que eu tô te falando. Eu tô dizendo pra não se arrepender do que você tá fazendo. Eu não tô te fazendo nada demais. E a Lady respondeu:
Deixa só ela porque ela tá irritada, Matheus. Aí o Matheus, é porque ela falou alto comigo. Eu só ia falar pra comerem porque daqui a pouco a gente vai pro tá com nada, disse o Matheus. A Giovana também tava ali na sala, gente, ela disse o seguinte, esquenta não, Matheus, vai, tchau, 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 tchau. A Giovana tava do lado ali. E o Matheus disse o seguinte, tchau o quê? Que isso? Isso é jeito de falar, Giovana? Tu adora falar isso com as pessoas, né? Pra que isso? Tu adora usar ironia. E a Giovana, eu falei tudo bem, você pode ir, então tchau. Aí a Yasmin respondeu, a gente ama um deboche como todo mundo dessa casa ama deboche. E a Giovana disse o seguinte, eu, hein? E aí o Matheus saiu da sala e deixou a Yasmin lá, que a Yasmin estava nervosa. Bom, na sala, a Yasmin continuou nervosa ali, falando algumas coisas sobre o Davi. E quem chegou ali na sala foi a Isabelle, tá? A Isabelle chegou na sala e foi dar um forte abraço na Yasmin. E aí a Yasmin disse o seguinte, muito obrigado, viu, Isabelle? Eu quero que você me perdoe por ter duvidado de quem você é. Muito obrigada. E a Isabelle disse o seguinte, vamos conversar depois? Uma coisa eu sei, as pessoas são as mesmas... que você não... As pessoas são as mesmas, tá? Mesmo que você não concorde com tudo que seu amigo faz. Continue o teu momento, que depois a gente conversa, fica tranquila aí, disse a Isabelle, que deu um forte abraço na Yasmin, tá? Daqui a pouco, inclusive, a Isabelle vai conversar com o Davi sobre a palavra inútil que o Davi disse no ao vivo. Então fica aqui, por favor, no meu canal e se inscreve, deixa o like aí que é importante, tá bom? Bom, aí a Isabelle saiu da sala e a Yasmin continuou desabafando com seu grupinho ali. Ela disse o seguinte, eu não consigo, eu não gosto de justiça assim não. É patético, cara, ser legal com quem convém esse interesse. Eu já vivo tanto isso lá fora e eu não tô afim de viver isso aqui dentro não. É muita falsidade e realmente eu não consigo mais cruzar com esse menino na casa não. Eu não consigo mais, o Davi é muito escroto, ele é escroto. Do fundo do meu coração, senhor, que o Michel não saia. Se for esse tipo de coisa, não faz sentido pra mim. Além disso, começa a ficar desesperada, fala assim, eu não gosto de ver você assim, Yasmin, eu não gosto. E ela começa a querer chorar. E a Raquel tá do lado e falou o seguinte, ela vai ficar bem, Leide, vai ficar bem, não se preocupa. Respira, respira. Aí a Yasmin ainda tá nervosa, falando o seguinte, o Rodriguinho tinha toda a razão. Nesse jogo, você não precisa desrespeitar as pessoas, não. Ele não é... O Davi não é legal. Se o Brasil não ver que ele não é legal, não me interessa realmente permanecer num jogo assim. Não faz sentido. Não é mais jogo isso pra mim. Não vale a pena. Sabe por quê? Se o Davi não sai, é porque ele já ganhou. Não tem por que passar em pano. Só passaram pano para quem eles escolhem como vencedor. Se o Davi não sair, ele já ganhou. Ninguém vai passar pano para quem só faz as paradas que o Davi faz. E a Giovana que tá do lado falou o seguinte, depois dessa, não vou saber o que pensar não, disse a Giovana. Bom, então a Yasmin espera que a eliminação do Davi seja aí realmente uma resposta para ela e seja o seu presente do Dia das Mulheres que tá chegando aí, tá? Yasmin diz o seguinte, isso quer dizer que eu tô aqui até quando? Até quando eu vou ficar aqui? Vou passar o Dia das Mulheres com o Davi? Não, né? Vou passar o Dia das Mulheres com o que mais me desrespeita nessa casa? É a Giovana, mas você tá contando que ele vai ficar, Yasmin? A Yasmin, não, tá repreendido, ele não vai ficar, cancela. Meu presente das mulheres vai ser ele saindo daqui, disse a Yasmin. E ela continua falando com o pessoal, ali tá o Michel, várias pessoas na sala. Ela falou o seguinte, se o Davi não sair, eu não quero ficar aqui também, real. Se ele ficar aqui não faz sentido, eu não quero mais cruzar com nenhuma dessas aliadinhas dele e nem com ele, real. Pra mim não existe mais essas pessoas. Se eu ficar, eu vou ser gnomo até o fim e só vou votar no grupo Fadas, disse a Yasmin, tá bom? Ao fundo, então, o Lucas afirma sobre o Davi também. Ele falou o seguinte, amanhã eu vou estralar o Davi no Sincerão. Vamos ver o que o Lucas vai falar no Sincerão, viu? Tô curioso, inclusive. Pitel, então, diz que o Davi foi incoerente ao mencionar a malversão das estalecas da Yasmin, quando as aliadas do Davi também perdem muitas estalecas. A Pitel diz o seguinte, não é isentando você da culpa, tá? Mas soa incoerente o Davi falar só das suas estalecas, quando quem é o aliado dele toma muitas estalecadas, estalecadas a rodo, e não há um posicionamento dele com relação a isso. A Yasmin respondeu, o Davi é burro, Pitel. O Davi é burro. Até agora, ele não entendeu o porquê ele não entendeu o porquê do tá com nada. No ao vivo ele falou porque eu tava no VIP e não teria problema com tá com nada. Ele não entendeu que o tá com nada, todas as pessoas vão. Não tem VIP, xepa ali, não tem nada disso. Todo mundo vai. E a Giovana disse o seguinte, amiga, ele tá se fazendo de idiota. Não cabe a ele falar disso, sabe? Então a Yasmin respondeu, foi porque me obrigaram a parar por isso, disse a Yasmin, que não tomou mais estalecadas aí, tá bom?
Voltando para o quarto Fadas, a Beatriz então fala também sobre sobre o posicionamento do Davi, né? Ela diz o seguinte: entre você, Alane, Davi e Michel, eu acho que você e Davi se posicionam muito mais que o Michel, tá? E Alane, resta saber se o posicionamento tá certo também, porque a gente pode se posicionar de forma errada. A Giovana chegou no quarto Fadas ali e quis, né, meio que passar um pano ali, aquela coisa morde a sopra, sabe? Que ela votou na Alane e foi meio que, né, fazer meio que as pazes com a Alane, não sei. Eu achei, eu achei até, gente, que me pareceu muito o comportamento do Matheus. Vocês lembram que o Matheus era assim? Né? Ultimamente ele não tá, mas lembra que ele era assim? Que ele é meio morde a sopra, né? Ele ataca a pessoa, depois pede desculpas, coloca no paredão, depois vai pedir desculpas. Então, a Giovana foi nesse caminho, tá? A Giovana então foi desejar boa sorte pra Alane, né? Sendo que ela votou na Alane. E olha o climão que aconteceu. A Giovana disse o seguinte: espero que você passe seu aniversário aqui, Alane. Alane, tu votou em mim? A Giovana, votei. Independente da gente estar em lados opostos do jogo, o meu também tá chegando. E não é porque eu votei em você que eu quero que você realmente saia, Alane. E a Alane respondeu: é assim, Giovana, você quer que eu saia? É a Giovana, eu não penso assim. A Alane disse o seguinte: quando a gente vota em alguém, tipo, nem tava contando com teu voto. É só uma expectativa minha. E a Giovana respondeu: não é nada contra você, Alane. A questão do meu voto foi a questão do vacilômetro. Que achei, na minha opinião, que você quis botar a culpa em outra pessoa. A Alane respondeu: então não fica brincando comigo, eu fazendo essas coisas de verdade. A Giovana respondeu então: mas você já votou em mim também, Alane, tá? Você votou em mim. A Alane respondeu: tudo bem, mas vamos estabelecer isso. Eu tava criando uma expectativa com você, eu prefiro que seja normal, entendeu? Quando a gente vota em alguém, a gente quer que essa pessoa saia. E a Giovana finaliza o seguinte: se você pensa assim, não posso mudar a sua opinião, é a opinião sua de ser Giovana. E a Giovana sai do quarto, tá bom? Bom, na cozinha o Matheus então conta pro Davi que ele foi julgado por se posicionar contra por não se posicionar contra o Davi no ao vivo, tá? Foi basicamente a tretinha que teve ali na sala com a Lady, com a Giovana, com a Yasmin e tal. Então o Matheus já contou pro Davi. Ele disse o seguinte: Matheus, estão falando que eu tô passando a mão na tua cabeça, Davi. Aí o Davi: quem falou isso? Foi a Lady, né? Só pode, tá passando a mão na minha cabeça? Pelo que, rapaz? Aí o Matheus disse o seguinte: porque eu não falei nada quando tu chamou ela de inútil no ao vivo. Davi: hoje tem que chamar a minha atenção, eu sou criança. Eu falei, acabou. Eles sabem que se vier com o peito pra cá é bala. Vai dar merda. Aí eles querem pegar um ponto fraco, entendeu? Eles falaram: se eu for falar com ele vai rebater. Então eu vou falar com o Matheus pra criar uma situação com o Matheus. Vai pra casa da porra Olha, vai pra casa da porra toda. Tô aqui pra brigar pelo prêmio, não vim pra conversar ou ficar de coisinha, não. Se tiver que sair, adeus. Se não for, tá tranquilo, disse o Davi. Tá bom? Seguindo aqui, gente, o Michel e a Yasmin estão conversando, estão vendo as situações do Davi, estão de olho em todas as situações que ele já causou na casa. E o Michel disse o seguinte: que seja feita então a vontade de Deus. Se for para eu continuar, eu vou continuar. Se for para eu sair, eu vou sair. Espero que tenha pessoas que gostam de mim, pelo menos lá fora, disse Michel. Michel. Não sei se tem muita gente que gosta de você, não, tá? E a Yasmin respondeu o seguinte: com certeza tem, Michel, com certeza. Tô falando sério, cara. Se o Davi falar de mim amanhã, eu espero que ele não fale de mim, pelo amor de Deus. Yasmin então diz que o Davi acabou reforçando seu estereótipo de ser uma patricinha chata e nojenta com a história do Taconado. Ela diz o seguinte: o foda é que o Davi pega um estereótipo que eu vim aqui pra quebrar e usa isso a favor dele. Ele contorna toda a situação como se eu fosse uma patricinha nojenta, como se eu tivesse no VIP e não quero que ninguém vá pro Taconada. Que cara falso, que cara escroto. Eu também não iria pro Taconada. Eu iria também, todo mundo vai junto pro Taconada. É hipocrisia quando o Davi fala isso, quando a maior aliada dele, a Alane, foi quem fez mais estalecadas. A gente tomou muito mais estalecadas que ela, e não é sem querer não, disse a Yasmin ali, tá bom? Vamos agora, gente, no momento importante que eu falei, porque a Isabelle subiu lá no quarto Magia, que é o quarto do segundo andar, e foi falar com o Davi. A Isabelle então aconselhou o Davi sobre o uso do termo inútil no ao vivo para Yasmin. O Davi disse o seguinte: esse sou eu não tenho como mudar não. A Isabelle disse o seguinte: você tem a sua personalidade, Davi, mas eu estou falando a minha visão de uma pessoa de fora, de uma amiga sua. Não é nada pro seu mal, sempre pro seu bem. Tem coisas na vida que depois a gente pode refletir, entendeu? Não foi ninguém que te colocou no paredão, então tem palavras que a gente pode trocar por outros adjetivos, outros sinônimos, tá? Você entendeu, né, Davi? Você entendeu, disse a Isabelle. O Davi disse o seguinte: entendi. A Isabelle respondeu:
você é inteligente e sabe para entender. Você entendeu, o Davi. Então o Davi então virou e voltou a dormir, porque ele falou que estava muito cansado, foi um dia muito agitado, aí que ficou no Big Fone o dia inteiro e foi pro paredão. Então o Davi foi dormir já, tá bom? Bom, lá no gramado, gente, o novo grupinho que o Bin Laden agora voltou pros Gnomos, tá? Tirou uma selfie, tá? O Bin Laden então agradece a Pitel e a Fernanda por confiarem nele novamente. E o Bin Laden disse o seguinte: eu só vim agradecer vocês por terem me dado uma nova chance, terem me ouvido, tá ligado? Entender que todo mundo erra, meu jeito é mais genioso, mais complicado. Os pontos que vocês param pra me aconselhar, não só de jogo, mas da vida, muito obrigado, disse o Bin Laden. E a Fernanda disse o seguinte: ah, pô, isso daqui a gente é um time, tiraram uma selfie aí, tá bom? Voltando pro quarto fala, gente, a Beatriz então passou pra Alane o que ela entendeu, né, da versão do Davi, da agressão que a Vanessa cometeu aí. Olha o que a Beatriz falou pra Alane. Gente, vai virar um telefone sem fio nessa casa, viu? Escuta o que a Beatriz falou. Ela disse o seguinte: o Davi falou que ele estava dormindo e já escutou a zoação do corredor. Ele disse que a Vanessa abriu a porta com tudo e pegou um tamanco e bateu nele assim, dizendo ele que o pessoal que estava com ela falou desculpa. Desculpa, Davi, foi o pessoal disse. Mas o Davi disse que se sentiu agredido. Foi o que ele me contou, disse a Beatriz aí. A Beatriz disse isso porque basicamente o Davi disse que ele tomou uma tamancada. Olha, em São Paulo, tamancada é pegar um tamanco e bater numa pessoa. Eu não sei o que significa em outro estado, se na Bahia é outro sentido. Mas pra mim, tamancada é pegar o tamanco e bater em alguém. A Beatriz entendeu a mesma coisa que eu, já passou isso pra Lani. Agora vamos ver no que isso é. A gente vai virar uma bola de neve isso daí, tá? Vai virar uma... Olha, escuta o que eu tô dizendo. Vai virar uma bola de neve. Daqui a pouco vai vir a versão do Projota, que pega uma faca desse tamanho. Escuta o que eu tô te falando, tá? Bom, chegando aqui a gente tem mais coisas para falar, mais informações importantes no nosso resumo, tá bom? Seguindo aqui então, gente, olha, a Yasmin e o Lucas então estavam ali na academia, né? Eles conversaram sobre as relações do jogo, conversaram também sobre o fato da Yasmin querer muito que o Michel volte desse paredão, que ela não vê o Michel saindo, e ela gostaria muito que o Davi saísse, mas se a Alane saísse também seria interessante, tá bom? O Lucas então finaliza dizendo o seguinte: que das 3 pessoas que estão no paredão, as 3 são alvo dele, tanto o Michel, quanto a Alane, quanto o Davi. Então o Lucas disse que qualquer um que sair vai ser bom pra ele, disse o Lucas. Aí e Yasmin falou assim: nossa, é verdade, você colocou 4 pessoas como alvo e das 4, 3 estão no paredão. É verdade, tá, gente? Os alvos do Lucas era o Davi, a Alane, o Michel e a Isabelle. E desses 4, só a Isabelle que não caiu no paredão, o resto, os outros 3 estão no paredão. Bom, o Michel e o Lucas sentaram olhando de fora e foram conversar para colocar de novo os pingos nos is, tá? Foram se acertar novamente, porque eles, enfim, eles têm uma relação conturbada, como vocês já sabem, tá? O Lucas então disse o seguinte: eu tomei conhecimento da estratégia de forma aprofundada, porque o Rodriguinho me contou a estratégia de você me colocar no paredão, para fazer um paredão diferente e tudo mais. E o Michel disse o seguinte, então você me entendeu, Lucas? E o Lucas: entendi, claro. O que me pegou foi o lance da consideração mesmo. E o Michel disse o seguinte: o clique foi quando você me colocou no monstro. Eu não esperava que você ia me colocar no monstro, tá? Porque monstro é uma coisa negativa. Você falou que era para dar tempo da tela e tal. Eu acho que o clique foi ali, porque ao mesmo tempo que você não esperava, eu também não esperava naquele momento receber um monstro de você, disse o Michel, tá? Então eles meio que se acertam, muito entre aspas, assim, tá? Eles meio que meio que uma conversa, mas não sei se eles vão ter uma relação muito de amigo aí não, tá, gente? Eu acho que só foi uns pingos nos is, tá? Bom, então o Lucas saiu dali, foi conversar com a Yasmin ali no gramado e eles tiveram uma longa conversa, tá bom? O Bin Laden estava junto com eles e o Bin Laden disse que o Davi usou um termo muito pesado no ao vivo, né? Usou o termo inútil, que era muito pesado. A Fernanda também estava ali e disse o seguinte, olha, o Davi sabe o que ele fala, tá? Ele não é burro não, gente, ele sabe o que ele tá falando. O Lucas disse o seguinte: o Davi fala de forma proposital, para acharem que é um posicionamento forte. Quem fala às vezes mais grosso é quem acha que é mais forte. Para mim, ele é mal educado. Para muita gente é personalidade. Depende da interpretação da pessoa. E a Pitel disse o seguinte: você é chato. Você não tem personalidade. E é desrespeitoso, mal educado e chato, disse a Pitel. Yasmin então disse que se fosse o Bin Laden chamando alguma fada de inútil, ia ter uma briga rolando na casa até agora. E o Bin Laden falou o seguinte: seriam 3 pessoas contra 1, tá? Ia rolar até cadeira pra cima de mim. Ia todo mundo pra cima de mim.
O Lucas então fala o seguinte: o Davi tá dormindo no quarto magia, tá? Eu vi na câmera, ele tá no quarto magia. A Yasmin diz o seguinte: você sabe que se ele faz isso só pra me provocar, ele dorme lá só pra me provocar. E o Lucas, claro, é óbvio isso, Yasmin. Ontem ele dormiu lá no quarto fada e agora voltou pro quarto magia. A Yasmin respondeu: vou chegar acendendo a luz, falando alto com a Lady e tô nem aí. Os incomodados que se mudem. A Fernanda então disse o seguinte: deixa a luz acesa a noite toda e vão conversando. Disse aí a Fernanda que quer colocar fogo no parquinho. A Fernanda tá, não tá nem aí, pessoal, tá? Bom, a Alane sente que uma hora o Davi vai insinuar o grupo a votar na Lady, mas a Alane diz que não quer votar na Lady, que ela tem uma certa aproximação aí, e quando esse momento chegar, ela não vai votar. A Beatriz falou que não quer que isso aconteça, porque a Beatriz também não quer votar na Lady. A Bia diz que não vai votar, não vai votar também no Davi e nem na Lady, porque apesar dos dois estarem em lados opostos, ela gosta das duas pessoas ali. A Alane então reforça que Davi insinua que uma hora vai tentar conseguir o voto delas em Lady. Com o tempo, ela diz que ele vai entender que isso é inexível. Tá? Uma coisa, tipo assim, não dá pra acontecer porque eles têm uma certa proximidade. Ela diz o seguinte: às vezes parece que o Davi insinua uma hora como se ele fosse conseguir as coisas aqui. E a Beatriz diz o seguinte: o Davi, quando pega algo com alguém, ele é incisivo, ele quer ir até o fim, ele quer que todo mundo vá junto com ele. Mas o Davi tem que ver que a treta é dele, se a treta é dele, ele que resolve a treta dele. Ela diz o seguinte: conforme a gente for falando, ele vai entendendo a situação. O Matheus finaliza o seguinte: ó, naquela hora que falei com vocês ali, eu gosto dela mesmo, mas eu fiquei sentido, disse o Matheus ali com a situação, né? O Matheus está dizendo sobre a Yasmin ter ficado nervosa. Bom, gente, ó, na cozinha, gente, a Yasmin comenta sobre o Sincerão e diz que espera que a Alane fale a verdade aí. Ela diz o seguinte: espera que a Alane, se for falar, ela use a verdade, tá? E a Lady: a Alane vai usar o mesmo argumento das perdas de estalecas, que não foi proposital. Yasmin diz o seguinte: é foda, se eu não puder responder, é muito escrota ela, tá? Ela é falsa do caramba. E a Lady diz o seguinte: eu falei pra ela que se tivesse ido no Bin Laden, a Alane não estaria no paredão agora, disse a Lady, tá bom? Bom, a conversa do gramado continua. A Yasmin acredita que o Davi queria repetir com ela o que o Davi fez com a Vanessa, tá? A Yasmin diz o seguinte: o Davi quer que eu faça alguma coisa com ele, para que ele vá lá no confessionário e faça a mesma coisa que ele fez com a Vanessa, para expulsar. A Fernanda diz o seguinte: não tenha dúvidas, tá? Não tenha dúvidas. E a Pitel: o Davi fica atrás de confusão, porque ele achou que ia te chamar de inútil e você ia atrás dele para arrumar confusão. Ele é caça a confusão, disse a Pitel. O Ben então disse o seguinte: uma hora o Brasil vai querer ver as pessoas se posicionando contra o Davi. A Yasmin disse assim: sabe o que acontece? Nesse momento eu não consigo porque a presença dele me faz mal, Bin Laden. Depois do que ele fez com a Ana Vanessa, ele mete essa no dia seguinte. A presença dele me faz muito mal real, disse a Yasmin. E a Fernanda finaliza: ó, é uma energia muito pesada e todo mundo concorda que é uma energia muito pesada. Bin Laden então muda de pouco de assunto? Não, porque estou falando sobre o Davi. Ele diz o seguinte: hoje o Davi estava na piscina nadando e eu estava no monstro torrando no sol. Depois o Davi vem aqui e fica brincando e pá. Se pesa, isso pesa, porque o público vê a gente falando dele e na hora de fazer, na hora de fazer, a gente deixa ele no conforto. O Davi tá num jogo muito confortável, que ele pode ficar ali de boa no Big Fone. Não sofre no monstro, ele não passa calor e tudo mais. A Yasmin: mas as pessoas estão vendo por que a gente não tá dando monstro pra ele. Pra não dar palco, tá? Assim como eu não daria pra elas duas, a Alane e pra Bia. Porque eu sei que elas amam a se aparecer, amam um VT. A Fernanda falou o seguinte: tá nem aí, tem que dar pro monstro mesmo. Tem que dar esse povo aí pra ir pro monstro, tá bom? Beatriz e Alane então soltam a língua sobre Fernanda, tá? Elas dizem basicamente o seguinte: a Fernanda no dia da prova do líder, ela fica falando com cada um ficava com cada um que acertava e dizia o seguinte: esse aí entende da prova, tá? A Fernanda é muito falsa, ela puxa saco. Aquela ali se apega a tudo que é julgar, ela gosta de julgar as pessoas. E ela diz o seguinte: isso reflete a personalidade dela, tá? Como não sai um caramba desses, como que ela não saiu no paredão, disse a Alane aí, que ficou indignada que a Fernanda não foi eliminada. Matheus diz o seguinte: não foi a hora dela. A Beatriz diz o seguinte: ela é muito falsa, Alane, ela é muito baixa, o Lucas não tá longe não, tá? Ele é baixo também, os dois são muito baixos, tá bom?
Gente, ó, o resultado do paredão ainda não temos, mas temos uma pesquisa aí que está mostrando que, por enquanto, o Michel pode sair com 70,53% dos votos. O Davi tem 23,59% e a Alane 5,88%, tá? O Votariada já acumulou mais de 1 milhão de votos e essa é a primeira pesquisa do Votariada. Durante o decorrer do dia vou fazendo lives e vou mostrando pesquisas atualizadas. Mas voltando para o assunto da casa, gente, o Lucas analisa qual pode ser o resultado do paredão. Ele diz o seguinte: qualquer análise que eu fizer vai ser com um olhar enviesado. Eu acho de verdade que o Davi possa sair pelas atitudes que ele tem tomado na casa. Ou a gente está vendo isso aqui de uma forma muito errada também. A gente pode estar vendo de uma forma muito errada. E a Pitel, de verdade, eu não duvido que a gente esteja vendo de uma forma muito errada também, tá? Eu não duvido disso, disse a Pitel. O Lucas então fala o seguinte: isso me leva para um segundo ponto. Um paredão entre Alane e Michel. Será que está entre Alane e Michel e não entre Davi? O Lucas começou a delirar, que acho que a Alane não sai de jeito nenhum. A Alane tá meio que de coadjuvante nesse paredão, tá? Pitel aponta que, embora o Michel tenha muitas qualidades, o Brasil pode ver um outro lado do brother para eliminá-lo. Ela diz o seguinte: a gente estava falando de qualidades do Michel. É que nem a Fernanda, que sempre vê as minhas qualidades. Ela tende a ver as minhas qualidades porque ela é minha amiga. Ela nunca vai comentar comigo, provavelmente para falar sobre os meus defeitos. Ela não vai fazer isso, tá? Mas o Brasil tá vendo os defeitos das pessoas. Deve ver um posicionamento incoerente, alguma contradição. É isso que vai pesar em algum momento. Eu sei que tenho a língua grande e falo mais do que deveria. Mas o Brasil pode estar vendo uma outra face, do mesmo jeito da Alane. Pra gente, a Alane sempre transforma as coisas em algo maior do que deveria ser. E eu acho chato, tá? Mas também deve ter as qualidades dela que a gente não enxerga, porque a gente não tem as câmeras 24 horas, tá? No quarto, o Gnomos, o Bin Laden quer saber se a Lady votou nele. Caso o Lucas confirme, ele falou que vai declarar uma guerra contra ela. Ele falou que acabou a relação se a Lady votou no Bin Laden aí, tá bom? O Lucas foi indo lá no quarto do líder e não viu o voto da Lady não, tá, gente? Ele viu outro voto, beleza? Seguindo aqui, gente, a Giovanna então vai dando um apoio moral aí pro Michel. Diz que quer que ele fique, tá? E o Michel diz o seguinte: Brasil, vocês vão me ajudar, porque eu não quero sair não, eu não quero sair. Giovanna então falou que tá despreocupada com a possível eliminação do Michel, que ela não vê esse cenário, tá? Ela disse, a Raquel também tava ali e disse o seguinte: Deus é contigo, Michel, tu não passa por aquela porta na terça não, tá? E a Giovanna: eu nem tô preocupada com isso, eu tenho certeza que não passa. Michel, tá doida, Giovanna? A Giovanna: tô falando sério, Michel. E o Michel disse o seguinte: a gente nem tem ideia do que tá acontecendo lá fora, ô Giovanna. E a Giovanna: a gente se baseia aqui dentro. Você é fofoqueiro, tá? Você é fofoqueiro sim, mas é um fofoqueiro do bem, disse a Giovanna, tá? Seguindo o programado, gente, a Pitel se pergunta se deveria chegar até o Davi e falar o que ela acha. Já que tudo já foi dito por outras pessoas, mas ela não falou ainda pro Davi pessoalmente. A Pitel diz o seguinte: tem opiniões sobre o Davi que eu falei pra vocês. Então, pensando até que ponto isso não é interessante. Falar pra ele pessoalmente. Mas falar o quê? O que ele já sabe? Eu vou falar o que ele já sabe. E a Yasmin diz o seguinte: muita coisa o Davi faz de propósito. E a Pitel falou: todo mundo já conversou com o Davi. Até que ponto eu falar que o Davi seria interessante? Seria incoerente, mas também não deveria estar falando dele pra vocês também, tá? Nem pra ela, nem pro Lucas. Não deveria estar falando do Davi pra vocês. Aí assim, por que não deveria, a Pitel? Porque são opiniões sobre as pessoas que eu não vou dar enquanto não perguntarem. Parece muito incoerente falar com vocês e depois não falar com o Davi, o que eu acho. Mas todo mundo já falou do Davi, que o Davi passa dos limites. Que o Davi deve ser bom em algum lugar, mas não é o Davi que eu tenho esse acesso. Eu não tenho acesso ao Davi bom. Eu conversei com o Davi por alguns minutos na dispensa. E o Davi tem qualidades dele, como qualquer um de nós também temos qualidades. Mas o Davi que se sobressai é um Davi desrespeitoso. Que eu acho desrespeitoso, que eu acho invasivo. Eu acho meio sem noção, que eu acho chato também. Essas são as minhas opiniões que eu tenho sobre o jogo dele. Para mim também é uma linha tênue aí que eu não consigo entender, disse a Pitel. Fernanda então diz que Pitel está muito dividida na sua relação do jogo e por causa da amizade que ela tem com o Lucas aí. Então a Fernanda está um pouco preocupada que agora a Pitel se aproximou muito do Lucas, tá bom? Daqui a pouco vocês vão ver essa aproximação do Lucas com a Pitel aí que tá dando o que falar, tá? Yasmin está com medo de não conseguir ter raciocínio rápido durante o Sincerão, caso o Davi mencione ela lá no Sincerão. O Lucas implica com Pitel e começa a pegar no cabelo dela, fazer um carinho, né? Fazer ali um cafuné e tudo mais. E a Pitel diz o seguinte: você tem 10 anos, né? Só pode, né? Sai, caramba. Qual que é o seu problema, Lucas? Que isso, bicho? E o Lucas: eu tô te dando um afago, eu tô te dando um carinho. A Pitel: pensamentos perversos, hein? Olha os pensamentos perversos aí. Bom, o Lucas diz o seguinte: tu é muito boba, Pitel. É a Pitel: eu?
E eu presto? Me diga se eu presto, disse a Pitel aí. E o Lucas, eu não sou besta não. E a Pitel, queria saber qual é o dia que eu presto, disse a Pitel. Pitel brinca então que ela vai embora cedo da festa e deixa o brother preocupado na festa do líder, que é quarta-feira a festa do líder Lucas, tá? Pitel diz o seguinte, na sua festa eu vou ficar devendo, tá? Assim que abrir eu vou embora. O Lucas, tá de sacanagem, por quê? Ah, eu vou ficar perto da vida contigo. E a Pitel, oxe, eu, hein? Procura teu lugar, Lucas. Aí o Lucas tá falando o seguinte, tá falando sério? Fala olhando pra mim então. E a Pitel, tô falando sério porque quinta tem prova do líder, eu vou dormir cedo. E o Lucas, mas toda quinta tem prova do líder. A Pitel, mas eu escolhi que eu vou embora cedo, disse a Pitel. O Lucas, eu vou ficar boladão contigo, papo reto, se você for embora cedo, disse o Lucas aí, tá? Eita, Lucas. O Lucas tá realmente muito afim da Pitel, né? Agora que ele tá solteiro, né? Ele pode, né? Tá solteiro já, né, Lucas? Só que ele não sabe que tá solteiro, tá? Inclusive, a ex-esposa do Lucas já passou de mais de 1.200.000 seguidores no Instagram. Vocês acreditam nisso? Vocês acreditam? O Lucas tem 150 mil, uma coisa assim. Inclusive, a ex-esposa do Lucas é uma das pessoas mais seguidas no Instagram. Ela conseguiu mais seguidores que qualquer um dessa temporada. Vocês acreditam nisso? Ela conseguiu mais seguidores em 24 horas do que qualquer um participante dessa temporada. Ah, mas o Davi tem 5 milhões. Mas em 24 horas ele não conseguiu 1 milhão. Isso que é impressionante, tá bom? Seguindo aqui, gente, no quarto Gnomos, o Michel então conversa sobre o medo dele de sair. Ele falou o seguinte... Eu tô com medo de sair, viu, gente? A Fernanda, você não vai sair não, Michel. Aí o Bilal disse o seguinte, eu não vejo você saindo não, Michel. Disse o Bin Laden aí, que sabe que a relação do Bilal com o Michel não é uma relação muito boa, não. E a Pitel disse o seguinte, como você tá se sentindo, Michel? E Michel, eu tô até tranquilo demais, isso que tá me dando um certo medo. E a Pitel, mas tranquilidade em relação ao quê? Me diz. Michel, tá me vindo muito a Anne na cabeça. Eu lembro que ela também falou que tava tranquila. E o Bin Laden falou o seguinte, mas a Anne era uma pessoa que não fazia tanto movimento no jogo. É diferente. E a Fernanda, e ela foi para um paredão comigo, né, amigo? Você não tá indo pro paredão comigo, né, amigo? A Nanda vai te pegar. A Nanda vai te pegar. O tropa do BL vai te pegar também. Vai votar. Vai votar também pro Michel ficar. Disse aí. Quando a Fernanda disse tropa do BL, eu não tava entendendo o que a Fernanda tava falando. Mas tropa do BL é Bin Laden. Ô, Fernanda, a tropa do BL vai juntar o Bin Laden? A tropa do BL tem 3 pessoas. São 3 pessoas da família do Bin Laden, inclusive. Seguindo aqui, gente, a Fernanda então coloca o Bin Laden e o Michel em uma saia justas aí. Por quê? Porque a Fernanda quer que o Bin Laden ajude o Michel nos mutirões aí. A Fernanda diz o seguinte, eu posso vestir uma saia justa aqui agora, nesse quarto? Bin, você vai pedir pra tropa do BL votar pro Michel ficar, viu? Aí o Ben diz o seguinte, posso, se o Michel não votar em mim na próxima semana, eu peço sim. E a Fernanda, então pede, todo mundo vai pedir, a gente vai fazer um mutirão, a gente vai no raio-x e pedir pro Michel ficar no raio-x. O Michel, não, Fê, se o Davi pedir, ele só vai pedir se ele tiver vontade. Ele vai fazer arrumar uma, você vai fazer arrumar uma outra confusão? E o Bin Laden, pô, Michel, eu não quero arrumar outra confusão não. Eu gosto de você é um cara muito bonzinho, mano. E o Michel, eu também gosto de você, Bin. Eu sei que se você pegasse, você também iria me colocar no paredão, disse aí o Michel. E o Bin diz que teria outros alvos aí, que não seria o Michel o primeiro alvo não. Ele falou assim, praticamente toda casa já votou em mim. Eu tenho muitos alvos. Fernando então disse o seguinte, você precisa estralar o Davi, tá, o Michel? No Sincerão você precisa ir pra cima do Davi. Não pode trazer nada pra dentro dessa casa. É ou o Davi ou a Alane. Porque eles são seus concorrentes direto no paredão. Não procure outros motivos, outros argumentos com outras pessoas que não estão no paredão. E o Michel disse o seguinte, da Alane não tenho nem o que falar, Fernanda. Fernanda, independente. Você precisa estralar em cima do Davi ou da Alane. Eles que estão no paredão, tá? A não ser que seja igual aquela outra dinâmica lá que teve, que o pessoal do paredão ficou na sala e os outros foram lá pra fora, disse a Fernanda, tá bom? Michel então pede pro Brasil não deixar ele ser eliminado, tá? Ele disse o seguinte, eu vou falar assim, ô Brasil, não deixa eu fazer essa cara feia lá, não. O que ele disse? Ô Brasil, não deixa eu fazer essa cara feia, não. O outro lá me chama de fraco. Se eu sair pra ele, eu vou ser o fraco, disse o Michel aí. A Fernanda, não pode, você não vai sair, a tropa do BL vai votar e o Michel vai ficar, disse a Fernanda, que tá fazendo uma campanha pro Michel ficar, tá? No quarto do líder, Lucas não vê a hora de ir pra casa pra encontrar sua esposa Camila. Como é que eu vou avisar isso, hein? Poxa. Você pode ir pra casa, mas a sua esposa não vai estar lá não, viu, Lucas? O Lucas diz o seguinte, eu tô doido pra chegar em casa e deitar na minha cama com a minha esposa. E a Lady, você sabe que no dia que você chegar, você vai ter que fazer um churrasco, tá? Você sabe que você não vai dormir nesse dia, não. E o Lucas, eu acho que a Camila vai organizar um final de semana pra gente. A Camila é sinistra, ela bota todo mundo pra correr. Sim, ela bota todo mundo. Inclusive você.
Yasmin diz o seguinte, ela não vai mandar a gente embora não, né, o Lucas? O Lucas. Ela vai falar, pô, Lucas, por que tu não me avisa antes disso aí, Lucas? Ô, Lucas, pô, se eu pudesse eu até te avisava o que tá acontecendo aqui fora. Lucas então abre lá o painel do líder, gente, e vê fotos dele com uma aliança de casamento. Ô, Lucas, lamento te informar, mas a sua situação, amigo, não tá boa, viu? Tá bem difícil. O Lucas então usa o dedo duro e descobre que a Isabelle votou no Bin Laden. Então a Lady comenta que a Lani foi otária em não ter votado no Bin Laden junto, porque assim ela ia se salvar do paredão. Yasmin lembra do bate-volta e elogia o patrocinador, falando que ela usa muito o Mercado Livre aí, tá bom? Yasmin então continua preocupada com relação ao Sincerão e comenta o seguinte, que o Davi ele suga a energia dos outros, ele é incansável, ele não para, disse a Yasmin aí, tá bom? Na central do líder também, o Bin Laden e a Yasmin viram uma foto da Yasmin, do Lucas com a Vanessa e falaram que sentem muito falta dela aí, tá bom? Yasmin então vai pro quarto magia buscar as coisas dela para ela dormir e aí ela liga a luz. Olha só, ela prometeu que ia ligar a luz e ligou a luz, tá? Quando ela liga a luz, a Isabelle que tava dormindo ali levou um susto e acordou. A Isabelle então se assusta com a luz e a Yasmin explicou o seguinte, que ela tava pegando as coisas dela na cama, que ela não tava enxergando, por isso que ela ligou a luz aí, tá? Ela falou que levar as coisas dela para um outro quarto, que ela não ia dormir no quarto magia. No outro quarto, né, a Yasmin e a Leite estão conversando sobre o Davi, tá? E a Leite diz o seguinte, comigo o Davi não canta de galo não. Não canta, tá? Na primeira vez que ele cantar de galo, ele pode vir quente que eu tô fervendo. Yasmin então está com raiva por não poder expor a sua raiva sobre o Davi, já que é isso que o brother espera, ou seja, o Davi espera que a Yasmin brigue com ele e ela não pode fazer isso porque é exatamente o que Davi quer. Além do seguinte, tem que tentar dormir, tá? Senão amanhã você vai trocar o dia pela noite, Yasmin. A Yasmin responde, eu tô com muita raiva, raiva porque eu sei que eu não posso expor a minha raiva, porque eu sei que é isso que o Davi quer. E a Leite, ele gosta de um embate, foi isso que eu falei, o Davi adora um embate. Ele já sai do alvinho esperando um embate aí. A Yasmin então fala, ainda mais com mulher, ele não faz nada com os caras não. Babaca, cara, esse moleque, esse é um... que moleque do caramba, disse a Yasmin. Lady então aconselha a Yasmin a sair de perto do Davi e ignorá-lo aí pra raiva passar. A Lady diz o seguinte, o que o Michel falou tem razão, tá? Se a presença dele te incomoda, sai de perto dele. Ignora ele, você tá alimentando raiva dentro de você. E você não é assim. Tem que ligar o foda-se. Senão daqui a pouco você vai dar o que vai dar o que ele quer. A Yasmin, ele não quer que eu saia daqui. E a Lady, ele quer te perturbar. Isso que eu te falei. A Yasmin então disse o seguinte, se ele acordar e eu estiver lá embaixo, ele vai pensar o quê? Não é isso que ele quer? Disse a Yasmin. Yasmin então teme ser humilhada pelo Davi no Sincerão e tá com medo aí do que o Davi vai falar no Sincerão. Yasmin disse que não sabe o que está fazendo no Big Brother, tá? Ela falou o seguinte, ó, quantos anos esse moleque acha que tem? A Lady, ele acha que tem 15, 20, pra mim o Davi tem uns 10 anos só. Yasmin, 22 anos ele tem, né? Eu fico pensando, o que eu tô fazendo no programa onde eu tô me colocando à disposição de ser humilhada, uma mulher de 35 anos de idade, com uma história, com uma vida toda, com caramba 4 para um molequinho de 21 anos de idade sem respeito nenhum. A Lady falou o seguinte, ele é moleque. É assim, eu não sei o que eu tô fazendo aqui, viu? Ninguém faz isso comigo lá fora. Esse menino é um molequinho, disse a Yasmin aqui. Disse a Yasmin, e ela continua falando o seguinte, disse aí, e ele começa a me humilhar. Ah, pelo amor de Deus, cara, me respeita, garoto, disse a Yasmin. A Lady disse o seguinte, você falou tudo, ele é um moleque. Yasmin, ele é um moleque, velho. Você sabe que não é isso que o Davi fala, você não... Bom, vou ler de novo. Você sabe que você não é isso que o Davi fala de você. Você não tem que ficar se apegando às coisas que saem da boca dele. Não, disse a Lady, tá bom? A Isabela acordou no quarto, magia, tá? E disse que tá muito quente ali, ela vai dormir em outro quarto. E o Davi disse, tá bom, tudo bem. E a Isabelle foi dormir em outro quarto, tá? Yasmin então pergunta pra Lady o que ela faria se o Marcos tivesse sido expulso por conta do Davi. Então a Lady diz o seguinte, antes eu ia debater com ele. Eu não ia ter sangue frio não. Na primeira hora ali que me chamasse de inútil, eu iria ouvir uma farpa minha. Ele iria ouvir uma farpa minha. Eu entendo que você tá tomando ódio, eu entendo, mas tem mais coisa que a gente tem que fazer aí, disse a Lady, tá? Logo depois, gente, elas viram pro lado e vão deitar aí, tá bom? Gente, ó, nesse momento tá todo mundo dormindo na casa, ó. Ao vivo tá aqui a imagem, tá todo mundo dormindo, ó. Deixa eu colocar aqui na outra câmera.
Aí, ó, tá todo dormindo, porque acabou o nosso resumão, gente. Mas o paredão não, o paredão tá no ar aí. Quem vocês querem eliminar? Alane, Davi ou Michel? Vamos na aba comunidades do meu canal no YouTube, por favor, votem. Que na live de hoje das 10 horas da manhã eu vou ver o resultado aí, tá bom? Então, espero vocês na live das 10 horas da manhã. E por favor, gente, inscreva-se no canal, deixa o like, ó, arrebenta de comentário, que eu vi muitos comentários legais, muita gente me elogiando. Tô muito feliz, viu? Muito contente aí com o apoio de vocês. Meu canal tá crescendo pra caramba, porque vocês estão sempre aqui comigo, tá bom? Um grande abraço, vou ficando por aqui. Uma ótima semana a todos. Tchau, tchau.